Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Hoje a nossa live agora das 20 horas é com o professor Severino Lima, ele é de Recife. Hoje nós vamos conversar sobre o xadrez, né? O que podemos aprender com o xadrez nas escolas. Xadrez e tecnologia. Gente, mas eu quero contar uma metáfora aqui. No século passado, né, alguns turistas americanos foram à cidade do Cairo, no Egito. E o interessante era, eles queriam visitar e conhecer lá um grande sábio que o Egito tinha, né? O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas peças da mobília dele eram uma cama, uma mesa e um banco. E aí os turistas perguntaram, mas onde estão os seus móveis, né? E o sábio, bem depressa, perguntou também, e onde estão os seus? Aí os turistas assustaram, né? Os meus? Mas eu estou aqui só de passagem. E aí o sábio respondeu, eu também só estou aqui de passagem, porque a vida é muito curta, a gente pode morrer a qualquer momento e a gente tem que aprender a... Esse pode ser uma oportunidade de da gente aprender a desapegar das peças que nós perdemos. Será que os estudantes precisam aprender isso? É isso que nós vamos falar com o Severino que está entrando. Boa noite, professor Severino, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Estão ouvindo, me ouvindo direitinho? Consigo ouvir sim, Severino, graças a Deus. E aí, tudo bem em Recife? Tudo bem. Seguindo os protocolos, está tudo em ordem. Cidade boa é essa. Eu conheço um taxista aí, ele chama o senhor Vavá. Ele fica no Sim. aeroporto. O táxi dele, ele pergunta qual música que a gente gosta de ouvir. E aí ele tem lá a música, acredita? O seu Vavá usa um chapeuzinho. Esse homem, E para mim, e me deu de esse presente um sabe, bolo de rolo. esse sabe ganhar dinheiro, viu? Eu tô devendo para Atendimento, ele uma camisa do Cruzeiro, mas eu não fui aí ainda, porque eu tô aqui de preto e branco hoje por causa do xadrez, mas eu sou cruzeirense até morrer. Adoro ganhar do ótimo, Sport, do Náutico, do Santa Cruz também. mas é uma potência nacional o Cruzeiro, não posso nem reclamar. Tá vendo? Que joia. Professor Severino, se apresente para os nossos colegas que vão ver esse vídeo agora e depois, porque ele fica Tá? gravado no canal que as escolas podem aprender, que é do YouTube lá. Eu sou o professor Severino de xadrez, bicampeão estadual, local pelo JEPs, Jogos Escolares, campeão do Nordeste com meus alunos, né? Como aluno, como técnico, não como jogador. E ensino em criança de 5 até a fase adulta e gosto de xadrez e informática, Linux. E o que que o xadrez pode ensinar a gente para a vida? Esse ano eu coloquei o objetivo no Réveillon que eu ia aprender xadrez e pôquer. Eu não consegui aprender Ah, nada ainda, Severino. o xadrez, para você entender por que o xadrez serve para a vida, a gente tem que ir lá atrás na história dele. O xadrez nunca foi, ele é a representação do pensar antes de agir, certo? Eu Perfeito. não posso mover uma peça sem antes avaliar as consequências dessa movimentação. Então, para a criança, ela vai internalizando isso de forma lúdica, brincando, argumentando com os colegas. Então, o xadrez, a base é essa, o pensar antes de agir. Porque sem essa visão, você não consegue jogar o xadrez, certo? E outra, como lá atrás, na Idade Média, antes dele ser formado, antes de chegar para nós, aqui no Ocidente, ele era um jogo de reis, lá, e de estratégia militar, que era o chaturanga. Quando ele chega para o Ocidente, aí é que ele toma a forma que nós conhecemos hoje.
Ah, é Logo, tem verdade. muita história. E como é que são as peças? Eu sei que tem peões, tem torres, tem cavalos, bispos, rei e dama. Mas para que serve cada uma? Rainha, por exemplo. Olha, veja bem, na verdade, as peças é uma corte, né? É uma corte de dois reinos. São duas cores. O reino branco e o reino negro. O rei, por exemplo, é a peça mais importante, porque na época que ele se firmou aqui, ele era o, o monarca, era como se fosse o presidente nosso hoje. É quem mandava na nação. Então, tem o rei. Apesar dele ser tão poderoso, ele só anda uma casa. Temos a rainha, que pode andar várias casas ao mesmo tempo. A rainha, ela só andava uma casa. Aí, com a ascensão das grandes rainhas da história, a Rainha Vitória e outras, aí colocaram a rainha com um poder maior. Porque identificaram uma coisa que a rainha tem. A rainha de um reino, ela tem dois exércitos. O exército do marido e o exército da família dela. Logo, ela se torna politicamente muito importante. E quem fazia os grandes bailes e os grandes acordos eram as rainhas. Os reis, na maioria das vezes, só assinavam. Um exemplo claro é a nossa independência. Né? Nossa independência, quem, se não fosse a, a imperatriz, nós não estaríamos, nós não teríamos, porque quem fez toda a articulação política para a independência do Brasil foi a imperatriz. Então, isso é uma das. Então, por isso que a rainha é tão poderosa. O cavalo era a mais poderosa arma da época, porque o cavalo ele tanto representava a força militar, que era a cavalaria, no xadrez, como também os transportes. E E as torres, tem uma coisa fala, diferente. Por que quando a gente movimenta o cavalo, a gente tem que fazer tipo um L? É isso mesmo? sim, porque o cavalo, se você estiver em cima do cavalo, você não ataca de frente, você ataca de lado. O cavaleiro, quando estava. Aqueles cavaleiros da. Você vê aqueles filmes de cavaleiro, Rei Arthur, ele corria no cavalo aqui na frente e com a lança de lado. Então, por isso que o cavalo ele anda para frente e captura ao lado. Por isso é o L. Perfeito. O cavalo, então, ele servia tanto para representar o poder quanto para ser uma estratégia militar ali, um movimento mais ágil, né? Isso. E como ele antigamente ele pulava obstáculos, né? Ainda hoje pula obstáculo, então ele pode pular as peças, Ah, por isso, então. certo? Ele pode pular as peças porque os cavalos ele pulava obstáculo. E era uma das vantagens estratégicas do xadrez, da cavalaria, era poder pular sobre o adversário. Ô, Uma Severino, outra coisa, quando o diretor da escola ou a diretora resolve que ele é rei ou que ele é rainha e vai usar os peões? olha, veja bem, qualquer diretor, se ela conseguir ser uma rainha do xadrez, ela é sucesso em qualquer negócio. Em qualquer negócio. Porque a rainha ela tem um respeito muito grande pelas peças. Por exemplo, se tem um peão dela na frente dela, ela não pula ele. Ela volta. Ela respeita o espaço do peão. Então, em todas as direções. Não, aí eu faço, por exemplo, na minha escola, dentro da sala de aula, eu sou um peão empoderado pela rainha, que é a diretora. Então, ela lá Perfeito. respeita meu espaço. E me diga, e as torres? Por exemplo, a torre As pode ser torres, uma escola bem cuidada, bem organizada, mas sim, parece que
ela pode fazer o mesmo movimento do rei, porque ela é o palácio dele, eu não entendo isso. A torre ela é interessante, porque a torre anda para frente e anda para os lados. Porque quem ficava sobre as torres eram os arqueiros. Aí eu Logo, gosto. as flechas não podem fazer curva. Então, eles em cima das árvores, tanto a parte de frente como para os lados. Olha, que E legal. também, como você falou, era o ambiente dos reis. Né? Quando havia qualquer situação, transferia o rei para a torre em proteção. Tanto é que tem um movimento no xadrez que é o óbvio. E por que, que o tabuleiro é preto e branco? É o dia e a noite? Por que, que não é vermelho e branco, não é azul e branco, por exemplo, Não, o cruzeiro? tabuleiro pode ser de todas as cores, qualquer cor. O preto e branco é apenas o nome das peças. Ela Ah, pode ser azul, ela pode ser branca, pode ser preto e marrom, escuro e marrom, mas a gente, peão branco e peão preto é a denominação das peças. Não é que seja obrigatoriamente dessas cores. Severino, me diga, por que, que o jogo é uma coisa importante assim na escola? Por exemplo, você já viu algum aluno indisciplinado que muda o comportamento a partir do momento que ele começa a desenvolver as habilidades e competências do xadrez? Tipo assim, o menino Sim, bagunceiro. vários, vários. Para tu ter ideia, na escola que eu faço parte, a nossa equipe de raciocínio lógico tem várias medalhas. E são alunos que vêm formando, porque nos dois colégios que eu trabalho, o Madre de Deus e o Ascenso Ferreira, nós, o xadrez é cultura. Lá ele é cultura. Ele começa com os meninos a partir de 5 anos de idade e vai até o ginásio, até o oitava série, certo? Que até o quinto ano, na outra unidade, ele já sai do xadrez e parte para o raciocínio lógico. Aí o que, que acontece? Nesse contexto, quando o aluno chega lá no sexto ano e parte para o raciocínio lógico e vai para as Olimpíadas, na maioria das vezes, com todo o suporte que os professores de raciocínio lógico, que os professores de matemática, no geral, chega lá, ele ganha facilmente, porque ele já tem uma cultura de raciocínio lógico, certo? Isso não é um trabalho só do xadrez, é um trabalho de toda a equipe da escola. É isso que eu ia perguntar. Porque o xadrez, na minha opinião, é assim, eu sou leigo, tá? Estou fazendo pergunta que eu não entendo mesmo. Tudo bem, É, fica à vontade. o xadrez, na minha opinião, por exemplo, ele ajuda o aluno em geografia, porque ele aprende a trabalhar com o espaço que ele tem. Olha, A- Ele ajuda a história, porque a pessoa pode demorar um tempo pensando para poder mover a peça dele. É tempo. isso. Ele ajuda em matemática, porque é pura geometria. Eu estou aqui chutando, tá? Não, me ajuda a Pode pensar. falar, mas o Biologia tem raciocínio dos está certo. cavalos. Tem que cuidar do cavalo. Então, isso acaba Isso, sendo ciências e biologia. Se o cavalo morrer antes, deixa desguarnecida a torre. Isso é pura engenharia, né? Aí eu queria entender isso. isso. O xadrez é um troço lindo, assim. Porque, na verdade, o xadrez é uma representação cultural de uma sociedade. Ele é camaleão, ele se adequa ao momento, certo? O xadrez ele é camaleão, ele se adequa ao momento. Por exemplo, quando ele era quando ele era na Índia, ele tinha elefante, tinha os elementos da cultura indiana. Quando ele vai para a Europa, ele assume os elementos europeus. E agora, na pandemia e na tecnologia, Sim. Nossa, que certo? bacana. Então, ele é camaleônico. Isso. Qual habilidade o jogador tem que ter para ter sucesso?
assim, no xadrez? Se você tivesse que falar assim, ó, a pessoa para ser boa de xadrez, ela precisa de três coisas. Quais são essas três habilidades? Primeiro, respeito às regras. O aluno que não, se ele não respeitar as regras, ele não joga. Porque o aluno ele não vai jogar de todo jeito. Certo? Isso é fundamental. Isso é tudo que a gente precisa para a escola do século XXI, né, Severino? Isso. O segundo elemento é respeito ao outro. Porque se ele não respeita o outro, ele só joga uma vez com aquela pessoa. E ele tem que conservar o colega. Tanto é que é engraçado, uma mãe uma vez me comunicou, tá uma avó lá, estava com os meninos, e de repente ela chegou para mim e disse, ah, professor, que jogo é esse? Que o menino acaba de jogar e estão brincando e comentando um com o outro, onde foi que acertou, onde foi que errou, não sai brigando um com o outro, não sai brigado um com o outro. Ele senta lá e um vai ajudar o outro. Ah, você podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, e existe essa troca. Legal, certo? porque isso é a pura competência socioemocional que eles falam, né? O perdedor conversa com o vencedor. Isso é elegante. Isso, porque no xadrez não existe nem perda nem ganho. Existe aprendizado. Certo? No xadrez não existe perdedor ou vencedor, existe aprendizado. Tanto é que nós temos uma regrinha que diz assim, uma pecinha ajudando a outra, um colega ajudando o outro. Sempre. Há sempre uma troca entre eles. Porque às vezes o menino é bom em certos movimentos e o outro é bom em outro movimento. Eu estava no campeonato recentemente com a equipe do Colégio Madre de Deus. O que foi que aconteceu? Um menino estava perdendo, com dificuldade. Eu peguei um dos alunos e disse, vem cá. Cuida desse teu colega aí que ele está com dificuldade. Ajuda ele aí, enquanto eu ajudo esse outro aqui. Ele foi e ajudou. E o menino ganhou as 3 partidas seguintes. Ele estava perdendo. Com essa aprendizagem colaborativa, né? Um ajudando o outro. Isso, porque nós hoje na pandemia estamos reaprendendo o que você acabou de falar. Aprendizagem colaborativa. Eu herdei isso do Linux, do sistema Linux. Por quê? O sistema Linux é um sistema colaborativo, onde o mundo inteiro colabora para que ele se mantenha. Aí eu trouxe isso para o xadrez com os meus alunos. Uau, e a partir do momento que eles aprendem que eles são uma comunidade e não uma competição, eles passam a ter mais confiança na própria capacidade. Teve um aluno, por exemplo, eu usava game, eu gosto muito das educação ativa, né? Eu gosto muito dela. Aprendi muito com a Jéssica, que é a professora de lá, que é a professora de educação informática, e aprendi também com a professora Cleópatra, que ela faz releitura. Pega a criança e a turma faz releitura. Então eu juntei os dois com isso. Pode falar. Olha o que a Cláudia está falando aqui, Severino. Minha filha tem síndrome de Down e ama brincar com as peças de xadrez. Vou colocá-la na aula de xadrez. O que você acha da opção da Cláudia aqui? Eles são fascinantes. Eles são fascinantes. Se eles conseguirem, por exemplo, eu tenho alunos que têm dificuldade. Meu filho joga xadrez, jogou até com peças de robô. Veja bem, eles são fascinantes. O menino especial, quando ele apega no xadrez, por exemplo, o Down, como é que chama? Autista. Outro também impressionante, é o autista. Eles jogam numa facilidade incrível. Porque eles são focados.
Isso, eu ia Eles te têm uma coisa que perguntar nós isso. não temos, eles são focados. Xadrez melhora a atenção do aluno? Ou do Colabora, jogador? Ou do jogador qualquer do colabora, xadrez? colabora. Eu não vou dizer taxativamente que ele melhora, porque existem outros fatores que influem dentro da educação, né? Mas ele é um reforço, certo? Ele é um reforço. Por quê? Quando você está jogando xadrez, você tem que estar olhando cada movimento seu e do adversário. E isso cria em você um hábito. Porque o grande segredo é você não alimentar grandes expectativas. Se eu Sem pegar para um dúvida. aluno Na e vida dizer, toda, olha, né? tu vai ser o rei, e esse menino não atingiu o rei, e aí? O que foi que eu fiz com essa criança? Eu tenho que colaborar com o crescimento dele. Tanto é que eu, dentro da sala de aula, se você entrar numa sala que eu estiver presente, eu vou te contar uma anedotazinha. Eu estava sentado na sala, junto com os meninos. Aí a diretora entrou na sala. Não tem professor nessa sala, não, é? Eu muito alto, sabe? Muito alto, Sim. no meio da criançada. Quando ela procurou, cadê a criança? Cadê o professor? Presente. Aí ela, parabéns, professor. Estava todo mundo jogando. Isso, criancinha. Eu tenho criança de 5 anos que dá checkmate que eu fico de boca aberta. Porque eu uso estratégia de tablet. Eu substituo o Sim. tabuleiro e compro por tablet. Por um tablet. Aí os dois ficam jogando um com o outro. Não contra o tablet. Um com o outro. Tablet substitui apenas o tabuleiro. Então, a tecnologia tem me ajudado muito. E me diga, olha, melhora o raciocínio lógico. Isso é perfeito. Ele tem que se posicionar ali no espaço e no tempo. E nesse mundo assim totalmente tecnológico, quando você pega o tabuleiro, pega um recurso pedagógico, um objeto de aprendizagem tecnológico e coloca ali dentro um jogo milenar, o que, que você aprendeu com isso? Assim, é usar dois tempos, porque você pega um jogo que é milenar, né? Antes Isso. da Grécia. E aí você pega o tablet, que é uma coisa do século 20 e 21. Atual. E como é que você acha que a concentração, a mente, o cérebro da pessoa fica ao jogar xadrez como observador? Assim? Veja bem, porque há uma confusão sobre tecnologia. Tecnologia não é o equipamento eletrônico. Tecnologia é uma ideia. Uau, muito É importante. uma, e logo, se ela é uma ideia, ela pode ser aplicada a qualquer situação. Por exemplo, o jogo de xadrez em si é uma tecnologia. As pecinhas são tecnologias. Então, na verdade, inclusive, só abrindo um parênteses aqui para a sua pergunta, o, a, por exemplo, a IA, que é a inteligência artificial, ela é filha do xadrez. Ela é filha do xadrez. Para ensinar o computador a desenvolver determinadas tecnologias, segundo alguns pesquisadores, ela primeiro teve que aprender a jogar xadrez. Por isso que hoje o xadrez está dentro do computador. Foi um dos primeiros jogos a se utilizar da IA, da tecnologia, da tecnologia artificial, da inteligência artificial. Então, facilita, como é um jogo, facilita a criança a ter acesso a duas grandes tecnologias. O jogo de xadrez e o tablet, que é incrível. E E, eles voam, viu? e me diga, é um jogo de movimentação, mas a pessoa fica calma. Como é que é isso? O que movimenta é a mente, né? O cérebro, é a busca de resolver. Como é que é isso? É porque, na verdade, a pessoa não está parada.
está parada em relação ao que nós vemos, mas ela está em movimento. Porque o que acontece? Quando jogamos xadrez, transferimos o movimento, que seria do nosso corpo, para o tabuleiro. E o cérebro cria todo um Pode falar que é cenário uma ginástica cerebral? também. Também. Porque o xadrez se divide em três partes: jogo, arte e ciência. Uau, muito bom isso. Certo? Ele é jogo porque ele é lúdico, você brinca com ele. E ludicidade, segundo o Huizinga, o homem de Huizinga, ela é a cultura. Ele é cultural. A ludicidade é cultural. Nasceu com o homem. Certo? O homem nasce e a primeira situação que ele vai ter é a brincadeira. A mãe já brinca com a criança dentro do ventre. Sim. Isso é o primeiro acesso à criança, é a ludicidade. E Depois, ensina a criança a perder? ela tem que, Ganhar é fácil. veja bem, Ganhar é fácil. mas, Gosta. mas aí é o amadurecimento, né? Aí é onde entra o amadurecimento de quem joga xadrez. Quando ele começa a ter a percepção que ele não perde, ele aprende, logo, ele não vai se incomodar com perder. Ele vai sentir. Ele não vai ficar, não, feliz porque perdeu. Ele vai sentir, mas ele vai saber trabalhar essa perda. Entendeu? Então, ele vai sentir que perdeu. Você tem exemplos Ele vai gostar. assim, de melhorar a cordialidade, a gentileza, quando a pessoa assimila a derrota e mesmo assim fica elegante? Você tem caso para contar disso? Ou de aumento do rendimento escolar a partir do xadrez? Isso, porque veja bem, não existe o perder, não existe o errar, existe o fazer diferente do que é previsto. Somente. Se eu pego para a criança, você perdeu, eu chego para a criança e descarrego toda a minha frustração em cima daquela criança porque ela perdeu uma partida de xadrez, o que foi que eu fiz? Aquela criança nunca mais volta para mexer um peão. Mas se eu chego para ela, você errou aqui, aqui e aqui. Se você fizer dessa outra forma, você vai chegar aos seus objetivos. Aí a criança... Pode ajudar no projeto de vida dela. Com certeza. Porque, na verdade, nós temos a síndrome do super-homem, do sucesso. A gente só enxerga o vencedor. A história, a história é escrita pelo vencedor. Só que o vencedor precisa do perdedor. Se não há vencedor sem perdedor. E se você souber transformar essa derrota em aprendizado, você vai embora. O grande segredo é... Para a vida, isso é bacana demais também, né? Para a vida. Com certeza. Porque, olha, eu não tenho aluno perdedor. Eu tenho aluno aprendiz. Eu tenho aluno em processo de construção. Então, esse é o grande segredo. Todas as vezes que um aluno meu diz para mim, eu não sei, professor, eu não vou fazer, sei, eu digo para ele, ótimo que você não sabe, porque você está abrindo espaço para aprender. Então, tente novamente. Vou fazer uma pergunta. Outra pergunta. Por que as escolas
não ampliam o xadrez na carga horária dela, seja contraturno, turno? Porque o negócio é muito legal aí, pelo que você está falando. Olha, ensina que a derrota pode ser bem assimilada, né? Quem perde começa a repensar as estratégias dele, muda as estratégias, ajuda ele a concentrar, tem atenção se ele desejar. Porque tudo depende do desejo também do aluno, né? Do treino, do Isso. desejo. E tem aluno assim que gosta de jogar xadrez, se deixar, ele fica até de noite. Ah, passa o dia todo, ele vai querer só jogar xadrez. Que legal. Mas veja bem, o grande problema do xadrez não está nas escolas. São dois. Primeiro, são profissionais adequados para o ensino. E são poucos, certo? Agora que está se ampliando, por exemplo, eu estou me especializando, estou fazendo uma pós-graduação de especialização em xadrez, certo? Primeiro é isso. E segundo, é que antigamente jogadores de xadrez ensinavam xadrez. Só que o jogador de xadrez ensinava o xadrez competitivo e não pedagógico. Logo, o que acontece? Você não tinha... O menino perdia, ele julgava o menino pelo que ele perdeu. Certo? Não todos, não a maioria, mas não todos. Aqueles que tinham um tato melhor, ia só corrigindo e, de repente, ia seguir em frente. Eu tenho vários alunos, colegas meus, que eram apenas jogadores de xadrez e que deram show em campeonatos, mas eram voltados única e exclusivamente para a competição e não para a pedagogia. Por exemplo, eu tive um grande desafio. Eu entrei dentro da escola e a escola pediu, olha, estamos fazendo a feira de ciência e é sobre o trânsito. E eu quero que você encaixe o xadrez no trânsito. Quem descobriu a solução para a coisa? Uma aluna minha. Não fui eu. Foi uma aluna. Ela disse, tio, a mãe dela, a diretora da escola, estava lendo, e ela, porque eu sempre ensino o aluno a não enxergar só o xadrez como xadrez, mas a adequar ele a qualquer situação. Eu boto um filme, um desenho animado, um game, para eles identificar as estratégias de xadrez dentro desses materiais. Uau. Aí o que acontece? Aí ela disse, quando a mãe estava lendo a parte de direção defensiva, a menina virou para a mãe e disse, mãe, isso é xadrez. Isso não é direção defensiva, não. Isso é xadrez. Amanhã, Legal. aí ela veio para mim e disse, tio, minha filha disse que direção defensiva é como xadrez. Eu digo, Você adaptaria para o xadrez, para a feira do trânsito? Agora. Aí eu fui lá, pesquisei, fiz a adequação, ganhamos o Prêmio Nacional da Volvo do Brasil. Que coisa Vencemos bacana. a 360 escolas. Nossa, que legal, Severino. Veja só. E me diga, isso é porque ele ajuda a pessoa a fazer uma simulação mental, assim, antevisão. Antes de mexer, ele tem que pensar várias coisas que pode gerar impacto, não é isso? Isso. Por exemplo, na escola, na minha escola, no Madrid, aconteceu de um menino adaptar, pessoal no colégio, se adaptar. A aula de matemática, ele fez fatoração usando o valor das peças de xadrez. E ele fez a associação e fatorou os números todinho, porque o valor das peças são números ímpares. Aí ele fez apenas a associação, porque o peão vale 1, o cavalo e o bispo vale 3, a dama vale 9, em alguns casos dizem que é 10, mas ela vale 9, e a torre vale 5. É os números ímpares. Ô Severino, e nessa geração que os meninos não têm paciência, né? Pelo menos os pais, alguns professores, várias pessoas falam que as crianças hoje não têm paciência para aprender, pega o celular e já quer resolver, vai para lá e vai para cá. Mas se o menino for cultivado
no jogo do xadrez aí, ele pode gostar do xadrez igual ele gosta de um material eletrônico, de um joguinho lá no computador. E desse jeito que você está falando aí, que é colocar o xadrez também como um aplicativo no celular, e vai curtir, não vai não? Eles gostam muito. Eu uso o aplicativo de celular para dar aula de xadrez. E é o maior sucesso. É o maior sucesso. Tanto o game como o tablet com o aplicativo de celular. É o maior sucesso. Para você ter ideia, eu recebi uma visita de um diretor de uma escola, eu estava lá sentado com os meninos, e o tablet e os meninos jogando um com o outro, e o cara ficou assim, ó, sem ação. Como? Criança de 5 anos não corria um, jogando um com o outro. Não é jogando com o tablet, jogando um com o outro. E falando sobre as crianças, me dê licença para eu apresentar um depoimento num livro aqui, que é o livro de uma colega minha, Poliana, do Madre de Deus, que ela fala assim, depoimento da criança, viu? Isso aqui é da criança, sobre o que é a escola para ela. A criança diz, a escola, abre aspas, a criança diz, abre aspas, a escola é uma coisa bem legal, que serve para ter quadra, parque. Eu vou à escola para estudar. Depoimento de outra criança. A escola tem muitas coisas legais para você aprender e brincar. Ela é muito divertida. Outra criança. A escola é divertida porque tem parque, tem livro e a gente estuda. Tem livro para você aprender a ler. Isso é a criança falando. A escola é um lugar onde se aprende. Aprende e se diverte. A escola é um lugar onde se aprende coisas que ainda não se sabe. Lá você brinca, lancha, faz tarefa, faz prova e um bocado de coisa. Veja a visão que a criança tem da escola. Porque O xadrez entra nisso aqui. Como a palavra criança, uma coisa legal de que ela Poliana e Vivian Bona. Que legal. Ensina a criança a resolver problema, né, Severino? Porque, olha, ela tem um desafio aqui, né? Tá quase perto do checkmate. E ela tem que usar matemática. Ela usa tudo. Usa tudo, né? Olha, é engraçado isso que você acabou de dizer. Me lembra o relato de um professor, Chico, do colégio Ascenso Ferreira. Ele pegou, arrumou um joguinho e botou no quadro. Isso aqui, ó, os meninos vão suar para resolver isso aqui. Botou lá. Aí tem sempre aquele do fundão, né? Com o dedo lá para cima. Tio. Aí ele olhou para o menino e disse, tá bom, vai lá e resolve. Aí o menino, 5 minutinhos, resolveu, acertou. Aí ele, como você conseguiu? Aí ele disse, tio, isso aí é fácil, eu jogo xadrez. Olha que bacana, autoestima, né? Lá em cima. Confiança. Né? Foi lá e resolveu. A mesma coisa, eu estava num torneio com um aluno e ele estava chorando, não vou jogar não, porque o menino ali vai ganhar de mim. Só que vá lá e resolva. Você passou o ano todinho aprendendo. Ele foi lá e ganhou. Às vezes... Severino, uma pergunta. Qual foi o maior tabuleiro de xadrez que você fez na vida? Foi humano. Botar os meninos para jogar entre eles. Eu te provoquei, e eu sabia engraçado. que você ia fazer isso. Engraçado, que o xadrez, eu uso lá na escola, no Madre, a gente usa o xadrez de quadra. E usa também o xadrez de quadra, que é o xadrez grande. E eu uso também as crianças. Só que eu puxo um pouquinho mais. Eu não uso o tabuleiro convencional das peças. Eu não uso. Eu uso a lajota da escola. Sim, eu uso a lajota. A cerâmica. Aí eles
A cerâmica é cor única. Logo, o escuro e o claro tem que estar na cabeça deles. Que legal, que legal. E eles aí usam a imaginação e jogam. Jogam o que você imagina. E você vê, 5 crianças. Agora, tudo isso eu só consigo porque eu tenho o apoio das coordenadoras e das professoras. Sem essa base, eu não consigo nada. Muitas professoras, principalmente dos pequenininhos, preparam eles antes de eu chegar. Aí a minha situação é fácil. Qual que é o tempo da aula de xadrez? A gente é aproximadamente meia hora. Em alguns casos, 40 minutos. Né? Meia hora, mas a gente usa 40 minutos. Por quê? Para que seja algo rápido, mas também para que não interfira no desenvolvimento das outras matérias. E a gente possa dar acesso. Em alguns casos, nós trabalhamos uma aula normal, 50 minutos. Certo? Mas para os pequenininhos, a gente reduz até para não provocar o cansaço deles. Para preservar a disposição deles para as outras matérias. Mas é impressionante. Outro dia eu vi um jogador de xadrez, um senhor bem velho, bem idoso. Ele falou o seguinte: xadrez é igual à morte. Eu queria te perguntar. Não tem rico nem pobre. Quando acaba o jogo, tanto o peão quanto a rainha vão para a mesma caixa. O que você acha dessa frase? É a filosofia. É da filosofia? É a filosofia do xadrez. A filosofia do xadrez é igualitário. O peão, ele é poderosíssimo. Mas muitas vezes a rainha só ganha o jogo se o peão estiver ajudando. Se o peão não ajudar, ela é capturada. Muitas vezes ela depende do peão para poder ganhar. E muitas vezes o peão depende da rainha para poder ganhar o jogo. Então ele é igualitário. E olha que a peça mais forte do jogo é a representação feminina. Isso é muito Vê a sabedoria. É. Vê a sabedoria. A mais forte é a mulher. Por isso que eu tenho o maior respeito por elas. Se você der uma palestra dessa só para mulher, você vai conquistar todas. Faz isso não, que aí, ó. Vai dar problema. Eu entendo. E me diga. Faz de copa. Parou por aqui. Parou. O preto e branco do xadrez, a gente pode comparar com dia e a noite? Na verdade, o preto e branco é histórico. Na Inglaterra existia 2 exércitos. Porque o xadrez moderno, ele surgiu ele foi para a Espanha e veio se fortalecer com Stalton na Inglaterra. Ele criou até um modelo, o modelo Stalton. Então, na Inglaterra existia 2 exércitos, o exército negro e o exército branco. Por isso que eles fizeram xadrez preto e branco. E no tabuleiro é a representação de uma montanha. Porque o círculo do xadrez é o centro. Se você olhar o tabuleiro direitinho, é como se fosse escada subindo. E o ponto principal do tabuleiro é o centro dele. As 4 casas centrais. Logo da casa central, você tem acesso a todo o espaço. Isso quer dizer uma montanha. Você só tem acesso a toda a planície se estiver em cima de uma montanha. Então, por isso que o xadrez é preto e branco. E outra coisa, também tem a questão da facilitação da visão. Porque nós temos dois personagens. Por exemplo, o bispo, que anda nas casas escuras, e outro bispo que usa na casa clara. Então, isso facilita bastante o posicionamento das peças no tabuleiro.
Então, tem toda uma ciência por trás. Na política e na economia, muita gente fala Sim, assim, tem que mexer direito as peças do xadrez. Para uma pessoa ganhar uma eleição, esse ano é ano eleitoral, né? Ou para a isso. economia dar certo, para criar um programa, ou retirar um programa é, econômico, social, político de um país, ele tem que saber mexer as peças, ele tem que ter paciência. Você concorda com isso, Severino? Sim, porque aí entra o xadrez não como jogo, mas como planejamento. Uau, que bom isso. Planejamento. O que eles dizem que tem que mexer as peças todas, não é quem está robotizando o povo, é o planejamento. É como você tem cada pessoa. Por exemplo, você é professor, mas tem um diretor, tem a coordenação, tem todo um arcabouço, não é isso? Então, Sim. para que haja isso, tem que ter um planejamento para que tudo funcione. Então, quando eles falam isso, eles falam justamente nisso aí, no planejamento. O xadrez como um ato de planejar, e não como manipulação, embora alguns usem, né? Como manipulação, mas para isso é o planejamento, principalmente dentro da economia. E no xadrez, o planejamento tem que ser flexível, porque se você fizer uma jogada e o outro responder com outro desafio, você vai ter que mudar tudo que você planejou. É mais ou menos como uma escola, né? A gente estava É a tudo certinho, resiliência, de né? repente veio a pandemia, e aí parou tudo. É porque, veja bem, a pandemia, ela trouxe para a gente algo que a gente há muito tempo queria, certo? Mas não tinha coragem de fazer, que era parar tudo. Nós estávamos numa velocidade louca. Eu concordo, muito. Vum, 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 vum. De uma hora, tanto no consumo, como na destruição do próprio planeta. Certo? Então, foi um mal, sim. E aqui eu peço minha sincera condolência a todos aqueles que foram afetados pela pandemia, economicamente, perderam parente, perderam a saúde, perderam a vida. Isso aí a gente tem que reverenciar minhas condolências a essas pessoas. Que a gente não pode esquecer. Jamais. Mas uma coisa é certa. Sobretudo aquelas crianças e adolescentes mais pobres, né, que perderam pessoas, estão vivendo luto, famílias. Isso. Que são mais vulneráveis até as situações que nem tenho coragem de comentar. Então, essa situação da pandemia atual, ela veio trazer para a gente uma coisa chamada resiliência. Além do mais, veio trazer para a gente o replanejamento do projeto de vida. Porque ao medo há, à morte há, mas há uma coisa que nós temos que aprender. Como eu disse logo na live anterior, viver cada dia. Nós não podemos hoje estamos nos que os grandes, os grandes cientistas chamam de mundo VUCA, certo? Isso, Eles chamam de mundo volátil, VUCA. incerto. Volátil. Nós não temos, a partir de agora, nós só temos certeza do dia que estamos. E só. Então, nós temos que nos adequar a uma nova forma de planejamento, a uma nova forma de visão de mundo. Todo aquele normal que nós conhecemos, acabou. Acabou. De agora por diante, nós temos que nos adequar às situações atuais. Isso não quer dizer, veja bem, isso não quer dizer que eu não. As mães, por exemplo, eu não vou mandar meu filho para a escola porque não tem a vacina. Não, ele tem que ir à escola.
Ele tem que seguir os protocolos. Ele tem que ser, porque a criança, muita gente não percebe, mas a criança, ela se adequa rapidamente. Em menos de pouco tempo, elas se adequam. Elas têm uma flexibilidade que nós adultos muitas vezes ignoramos. Então, tudo isso a criança tem que voltar. Até pelo que eu acabei de ler sobre as crianças. Mas o que nós temos que nos adequar é o novo momento. Eu não digo novo normal, porque não existe. Existe um momento. E esse momento faz com que a gente se precavenha, que a gente olhe para o outro. E outra, a humanidade não é mais rico e pobre. É humanidade. Está todo mundo no mesmo barco. Sim. O Severino, Então, tudo que é bom dura pouco. O tempo passou. valeu. Eu queria que você deixasse uma frase para os seus colegas professores nesse momento que você aprendeu com xadrez. Pessoal, acredite. Vocês são mais do que aparentam ser. E provaram isso nessa pandemia. Se transformaram em youtuber. Nós nos transformamos em youtuber, em tecnológicos, em professores. Porque nós somos isso que estamos aí. Somos bem mais do que aparentamos ser. Muito obrigado a todos, de coração. Severino, também quero te agradecer. Quero terminar com uma frase do padre Antônio Vieira, jesuíta, que jogou xadrez aqui na colônia. Ótimo. Ele falou que a boa educação é moeda de ouro, em toda parte. Com certeza. Eu quero te agradecer muito, dizer que foi uma honra falar com você. Eu amo o Nordeste, sua terra para mim. Está convidado. Eu gosto de ir em pesqueira, eu gosto de comer a coxinha aí do Rei da Coxinha. Ou um bolo de rolo. Bolo de rolo, e na volta ainda como uma cartola ainda. Rapaz, é bom demais. Olha, só me permite só deixar aqui uma frase, uma coisa aqui. Pessoal que está nesse momento, veja o Sermão da Montanha. Esse é o momento para a gente refletir o Sermão da Montanha de Jesus lá. Quem acredita e quem não acredita, use. Leiam com atenção o Sermão da Montanha. E tem os livros, né? Eu vou te mandar o primeiro capítulo desse livro, que chama As Metodologias Ativas. E o primeiro capítulo é As Metodologias Ativas de Jesus de Nazaré. Eu vou te mandar o primeiro capítulo aí. Será uma honra recebê-lo. Vou querer os três, viu? Depois a gente conversa. E aí nós vamos fazer uma live sobre o primeiro capítulo, tá? Vamos! Adorei conversar com você. Eu também, contigo. Gratidão e alegria. Educação é o sempre. Alvo. Vamos para a torre, ó. Como eu digo a todos, saúde e paz sempre. Isso. Saúde e paz. Valeu, Severino. Gratidão e alegria. Tá. Tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima.